Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem me encontrei com um consultor, um dos homens que tem uma empresa de consultoria mais importantes do Brasil. E ele fazia um grande elogio ao ministro Antônio Palocci. Dizia que o ministro Antônio Palocci, na área de economia, é aquele que sabe fazer 2 e 2, 2 mais 2 se tornarem 6, porque se tornarem 4 todos sabem. E hoje também encontrei um ex-funcionário da casa que fala: senador, que coincidência, eu volto aqui, o senhor está falando do mesmo tema de 2005 e de 2006. Mas o que me traz aqui, senhora presidente, o que me traz aqui, senhores senadores, é uma representação que os líderes do DEM, do PSDB, senador Álvaro Dias, do PPS, senador Itamar Franco, e por ele mesmo, o senador Randolfo Rodrigues, uma representação que nós estamos apresentando ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, para que investigue uma notícia trazida pelo jornal Folha de São Paulo sobre o suposto enriquecimento ilícito do ministro Antônio Palocci, da suposta prática de improbidade administrativa. Trago as razões dessa representação, senhora presidente, e reproduzo em parte, senador Agripino Maia, o artigo da jornalista Andresa Matais e também do jornalista José Ernesto Credendio. Dizem eles, que o chefe da Casa Civil comprou apartamento de 6,6 milhões antes de assumir e que o imóvel foi registrado em nome de empresa que o ministro criou para dar consultoria quando era deputado federal. Na matéria, veicula-se que semanas antes de assumir o cargo mais importante do governo Dilma Rousseff, o ministro Palocci, da Casa Civil, comprou um apartamento de luxo em São Paulo por 6,6 milhões de reais. E que antes disso, Palocci adquiriu um escritório na cidade por 882 mil reais. E que os dois imóveis foram comprados por uma empresa da qual ele, Antônio Palocci, detinha 99,9% do capital. Diz também a entrevista, e prova a matéria, que Palocci tinha em 2006 declarado à Justiça Eleitoral um patrimônio estimado em 375 mil reais. Portanto, o senador Antônio Palocci, nesse período em que foi deputado federal, aumentou o seu patrimônio cerca de 20 vezes. Vale lembrar que, nesse período, deputados e senadores receberam um salário bruto de 974 mil reais, o que, por si só, seria impeditivo para que ele adquirisse tais imóveis. Palocci alegou, em nota, que as compras foram feitas com os recursos de sua empresa, a Projeto Administração de Imóveis. E o ministro da Casa Civil não quis identificar seus clientes, nem informou o faturamento da empresa. Segundo consta da matéria, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, essa empresa, Projeto, foi registrada como consultoria e virou administradora de imóveis 2 dias antes de Palocci chegar à Casa Civil. Ora, a empresa tem como sede o escritório que Palocci comprou antes do apartamento e que foi adquirido no dia 11 de dezembro de 2009 e fica numa das áreas mais nobres de São Paulo, Avenida Paulista. O apartamento dele fica perto dali nos Jardins, também bairro nobre da Zona Sul.
Segundo a reportagem, Palocci comprou o apartamento direto da construtora e pagou o imóvel em duas parcelas, uma de 3,6 milhões de reais e outra de 3 milhões de reais. E a propriedade, esse apartamento, foi registrado no nome da empresa em 16 de novembro de 2010. Segundo os vizinhos, o ministro Palocci mora atualmente no apartamento. E os moradores do prédio pagam taxa de condomínio de R$ 3.800. Vale lembrar que na autobiografia intitulada Sobre Formigas e Cigarras, lançada em 2007, o ministro Palocci se descreveu como um homem de poucos bens e manifestou indignação com boatos que circularam sobre suas finanças pessoais no passado. Veja que o ministro Palocci deixou o cargo em 2006, depois do envolvimento no escândalo da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Em 2006, é bom que se recorde, o ministro Palocci vivia numa casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, e em sua declaração à Justiça Eleitoral, ele estimou em R$ 56 mil o valor da casa, que ainda pertence a Palocci. Calculam que o imóvel vale algo hoje em torno de R$ 550 mil. Palocci disse que os dois imóveis registrados em nome da sua empresa Projeto foram adquiridos com recursos que sua empresa recebeu no período em que atuou como consultoria, quando ele exercia o mandato de deputado. Tais informações, prestem atenção no que disse o ministro Palocci em nota, foram registradas junto à Comissão de Ética Pública da Presidência quando da nomeação do ministro. É isso que diz a nota, que a comissão foi informada desses registros, portanto, dos bens do senhor Palocci. A assessoria, aí vem as indagações que todos nós gostaríamos de saber do ministro Palocci. A assessoria preferiu não indicar as empresas para as quais a Projeto deu consultoria. Não informou quem era responsável pela prospecção de clientes, como era sua rotina e quais as atribuições que Palocci exercia na firma. Ora, todo mundo que estuda numa escola gosta de dizer, eu estudo na escola tal. Todo mundo que tem como cliente um advogado diz, olha, eu sou cliente do Márcio Tomás Bastos, eu sou cliente do Cacá, eu sou cliente do Toron. E o advogado também diz claramente quem são os seus clientes. Então, a estranheza nossa, e daí grande parte da representação vem aí, por que é que o ministro Palocci está se recusando a dizer quem são os seus clientes? Por que ele não diz o quanto recebeu desses clientes? Bem, o que nos causa estranheza é que o ministro não deu informações sobre o faturamento, os lucros obtidos pelo projeto, não quis discutir como conciliava suas atividades de deputado com as suas atividades de consultor, também não esclareceu por que mantém ao fim, depois da consultoria, uma empresa para administrar apenas dois imóveis que na realidade são seus. O ministro Palocci usou para registrar as duas propriedades que adquiriu nos 2 últimos anos, essa empresa que hoje é uma administradora de imóveis. Mas, pasmem os senhores, nem a única pessoa que atende o telefone lá no escritório sabe dizer qual é a atividade do escritório. A reportagem da Folha de São Paulo ligou por 2 vezes para a sede da empresa chamada Projeto Senador Agripino e indagou da funcionária que se denominou Rita, indagou a ela, senhor presidente Sarney, o que a empresa faz, ou o que ela fez no passado, ela não sabe. E segundo,
respondeu categoricamente: não faz administração de imóveis, que é, afinal de contas, o que a empresa deveria estar fazendo hoje, porque a alteração do seu contrato social aconteceu no mês de dezembro. Então, se nem a servidora que trabalha lá pode dizer o que faz a empresa, o que é que efetivamente faz essa empresa lá? Então, indagada, mais uma vez, ela não soube dizer efetivamente o que fazia. Muito bem, a empresa também tem um sócio. O sócio se chama, senador... Só para concluir, senhor presidente, logo em seguida... Então, esse sócio é um sócio minoritário, um economista que se chama Lucas Martins Novaes, que, no entanto, está estudando na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde foi localizado pela Folha, contactado por e-mail, por telefone, não deu resposta. Mas a projeto tem capital de R$102 mil, senador Jarbas Vasconcelos. R$101.960 do deputado ministro Palocci, hoje ministro Palocci. Vossa Excelência permite, senador? E o R$40 do senhor Lucas. De ética, respondeu, o ministro Palocci disse que estava registrado na comissão de ética. O presidente da comissão, ministro aposentado do Supremo Sepúlveda Pertence, contou que Palocci não fez menção ao apartamento de 6,6 milhões e ao escritório de 882 mil adquiridos pela sua empresa. Então, o ministro Sepúlveda Pertence desdisse o que disse em nota o ministro Palocci, o que já é, no mínimo, uma incongruência. Mas o jornalista Ricardo Noblar faz algumas perguntas que acho que são pertinentes. O jornalista Noblar indaga: quais foram os clientes de Palocci? Quanto recebeu cada um deles? Qual a natureza da consultoria prestada? Seus clientes tinham negócio com o governo? Palocci simplesmente não responde. A Lei 8.429 é taxativa. Tem os seus artigos que falam em improbidade administrativa, em enriquecimento ilícito. Ora, também a jurisprudência é muito folgada no Brasil ao dizer quase sempre: se há um determinado rendimento declarado e há um patrimônio incompatível com aquele rendimento, presume-se que haja ali enriquecimento ilícito. Presume-se que o cidadão investigado, aquele que está sendo processado por improbidade, que ele não adquiriu os seus bens de uma forma correta, de uma forma republicana. Então, o que nós estamos pedindo aqui, senhor presidente, para abreviar? Como o deputado ficou silente, não disse uma palavra, o ministro não deu explicações públicas, não quis vir a público dizer efetivamente como adquiriu esses bens. Ao contrário, na nota que ele solta, senhor presidente, ele diz o seguinte: todas as informações, o assessor dele, todas as informações relacionadas à evolução patrimonial do ministro Antônio Palocci constam de sua declaração de renda pessoa física. E aí vem noticiando dessa forma: o ministro não reside no imóvel citado, que também contradiz o que está na matéria. E, diz ele, não há nenhuma vedação que parlamentares exerçam atividade empresarial, como o atesta a presença de advogados, pecuaristas e industriais no Congresso. Mas quem foi que disse que está vedado ao ministro Palocci ganhar dinheiro? Quem foi que disse que está proibido o ministro Palocci de receber pela consultoria? Então, o que disse o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Disse o que todo mundo aqui está pensando, que aparentemente o ministro Palocci se enriqueceu ilicitamente. E por que está todo mundo pensando isso aqui? Porque ele simplesmente não apresenta seus documentos, ele não apresenta os seus argumentos. Ninguém discorda que o ministro Palocci pode ter ganhado esses recursos honestamente. É difícil um enriquecimento tão rápido. Mas venha
à baila, não por intermédio de alguém soltar notinhas que não justificam coisa alguma. Queremos saber qual é o patrimônio do ministro Palocci. Queremos saber como é que ele ganhou esse dinheiro. Mas o que nós queremos, todos nós que assinamos, primeiro, foi dada uma oportunidade ao ministro. Ministro, por favor, traga os documentos, se justifique. O próprio senador Suplicy veio aqui e disse que que esse assunto merecia ser melhor esclarecido. O Procurador-Geral da República, ainda hoje à tarde, senhor presidente, veio dizer: precisamos olhar com lupa o patrimônio dele. E é isso que nós queremos. Por que o ministro está se recusando a trazer esses dados? Então, daí a representação por enriquecimento ilícito, senhor presidente, para que ele esclareça. Se ele não fizer, que o Ministério Público faça. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Excelência. Pela ordem, senador Álvaro Dias. Senhor presidente.